Bom, vem aí o 25 de Abril e vou-vos aqui falar de uma história curiosa que foi quando foi a rendição do Marcelo Caetano perante Salgueiro Maia. Como vocês sabem, já estávamos em pleno dia 25 de Abril, já estava a cidade de Lisboa tomada por militares, lideradas no terreno por Salgueiro Maia e no posto de comando por Hotel Saraiva de Carvalho, conjuntamente com todos os outros capitães subalternos. O que acontece foi que a determinada altura o Hotel Saraiva de Carvalho recebe a informação de que o Coelho está na toca. O Coelho era o Marcelo Caetano que estava na toca, que era no quartel do Carmo, em Lisboa, quartel da GNR, e o Otelo ficou na dúvida: quem é que eu vou mandar cercar o quartel do Carmo? O Salgueiro Maia ou o Jaime Neves? O Jaime Neves era dos comandos e o Salgueiro Maia é de cavalaria. E ele tomou a decisão certa, mandou o Salgueiro Maia, porque se tivesse mandado o Jaime Neves, provavelmente o Jaime Neves rebentava com aquilo tudo. O Jaime Neves foi atribuído outra missão e o Salgueiro Maia foi para a missão principal, que era cercar o quartel do Carmo com as suas tropas e conseguir a rendição de Marcelo Caetano. Depois do quartel estar cercado, não havia sinais de cedência de Marcelo Caetano, até que o hotel, via rádio, dá indicações ao Salgueiro Maia para disparar uma rajada metralhadora para as janelas, para partir os vidros. Ao que o Salgueiro Maia responde: e quem é que paga os vidros? Hotel, estamos em plena revolução, não te preocupes com isso. Abre fogo. E o Salgueiro Maia manda, obviamente, os seus soldados dispararem, não para matar ninguém, mas dispararem para as janelas do quartel do Carmo, para partir os vidros, para assustar o pessoal. E é assim feito. E após esse ato, realmente ele consegue ser recebido, consegue entrar no quartel e ser recebido pelo Marcelo Caetano. Então o relato que ele faz quando entra no quartel é que houve o barulho de água a cair, portanto tem água a cair em cascata. No fundo, quando foi feito os disparos, furou-se um depósito de água, ele estava a ouvir a água a cair, portanto desse depósito de água aqui pela caixa das escadas. E ouviu também o hino nacional, o povo a cantar o hino nacional. Quando vê ele entrar, o povo começa a cantar o hino nacional, a puxar por ele, digamos assim. E houve também choro de criança, que ele ficou super admirado, mas está aqui crianças, o que é que se passa? E o choro de criança, na verdade, eram dois ministros do Estado Novo que estavam a chorar, estavam a chorar como se parecia o choro de criança. E também sentiu o cheiro a fezes, que foi um indivíduo, um dos ministros, que segundo o Salgueiro Maia se tinha defecado devido eventualmente ao medo que estava a sentir, o que é perfeitamente natural dada aquela circunstância. Estavam cercados por militares, cercados por populares num quartel, eles ficaram todos, obviamente, com medo. Ele diz que a única pessoa que estava descendo no meio daquilo tudo era o próprio Marcelo Caetano, que era o grande líder do Estado Novo, não é? A figura mais proeminente do Estado Novo. Também havia o Tomazinho, mas o Tomazinho era um presidente que não tinha tanta influência como o Marcelo Caetano. Bom, onde é que eu ia? Ok. Depois o Salgueiro Maia mete-se em sentido, presta continência e diz: aqui apresenta-se o comandante das forças sitianas que exige a rendição total, de Vossa Excelência, algo dentro deste género. Ao como Marcelo Caetano, pergunta-lhe: afinal, que movimento é este? Que revolução é esta? O que é que vocês pretendem? O que é que vai ser feito nas colónias? O que é que vai ser feito o ultramar? O que é que vai ser feito o país? O que é que vocês vão fazer? Desculpem. E o Salgueiro Maia diz: olha, em relação ao ultramar, Nova Índia não será de certeza. Em relação ao país, isso compete ao movimento das Forças Armadas para organizar, portanto, uma proposta para o país. E o que eu pretendo, no fundo, é a liberdade e a democracia. Tudo o resto não é comigo. Ele não disse com estas palavras, mas basicamente o intuito é esse, que ele queria liberdade e democracia. E estava a cumprir uma missão que foi-lhe atribuída. Ao que o Marcelo Caetano disse: não, então eu quero apresentar a minha rendição a um major não, a um oficial general, porque o movimento portanto, ele estava sentia-se humilhado ao estar a receber, no fundo, a render-se a um capitão, que é um oficial subalterno. E pronto, e o Salgueiro Maia disse: olha, então sim senhora, entrou em contato com o posto de mando, tentou-se procurar o Costa Gomes, que era o indivíduo que tinha sido eleito pelo movimento das Forças Armadas como a pessoa que iria liderar o processo pós-revolucionário, mas não se encontrou o Costa Gomes, na altura não havia telemóveis. Alegadamente o Costa Gomes estava no hospital com a sua mulher acho que tinha passado mal, e então encontrou-se o Spínola, que não sendo um indivíduo de esquerda, é um indivíduo de direita, é um indivíduo opositor ao Marcelo
Caetano, tanto que ele tinha escrito um livro, tinha vendido mais de 100 mil exemplares numa semana, que na altura era um recorde completo à época, que era Portugal e o Futuro, em que ele advogava uma situação política e não uma situação militar para o problema das colónias. Portanto, o Spinoza, no fundo, defendia um Portugal federalista, em que dava uma independência às colónias, mas uma independência condicionada ao poder de Lisboa. E então ele tinha sido exonerado das Forças Armadas, inclusive do Spínola, por não ter entrado numa manifestação que tinha acontecido pouco tempo antes, que ficou conhecido pela Brigada do Reumático, de uma manifestação de oficiais superiores a prestarem continência, a prestarem vassalagem ao Marcelo Caetano. Ele, como não tinha participado nessa situação, tinha sido, no fundo, afastado das Forças Armadas e foi o elemento que se encontrou disponível, embora não tanto identificado com a esquerda, com o movimento das Forças Armadas, se encontrou disponível para receber o poder e foi ele que foi receber o poder. O Salgueiro Maia, também é uma história curiosa, o Salgueiro Maia estava convencido que havia oficiais, agora dá-me a falhar o nome, oficiais superiores, eu sei que não é este o termo correto, oficiais generais no posto de comando, ele estava convencido que havia oficiais de alta patente, portanto, brigadeiros ou acima de brigadeiros, no posto de comando avançado. Mas não havia. O Hotel Saraiva de Carvalho, com medo que o Salgueiro Maia recusasse a missão, passou-lhe a mensagem de que existia oficiais generais no posto de comando. E o Salgueiro Maia só ficou a conhecer que não havia oficiais generais no posto de comando quando o Marcelo Caetano disse-lhe a ele assim: então, eu quero entregar o poder, mas a um oficial general. E o Salgueiro Maia disse: sim senhora, vou já entrar em contato com o posto de comando para mandar um oficial general. Quando ele viu que o posto de comando estava a ter dificuldades em arranjar alguém para ir lá receber o poder, é que ele se apercebeu que de facto não havia oficiais generais no posto de comando. Porque o Hotel Saraiva de Carvalho disse claramente que sim, que havia, porque estava com medo que, sendo o Salgueiro Maia um indivíduo extremamente, embora tivesse este ato de rebeldia, ele era conhecido por um indivíduo extremamente leal às hierarquias. Bom, não sei até que ponto é que isto é verdade, que ele é assim tão extremamente leal às hierarquias, mas é a informação que circula. Portanto, o Salgueiro, o hotel estava com um certo receio que ele não acatasse uma ordem do indivíduo que não era um posto assim tão acima do dele, não era assim tão mais graduado que ele. E portanto ele disse que sim, que havia oficiais generais e não havia. Não havia. Houve a posteriori. Também os oficiais generais, segundo o Código Militar, não se podem comprometer com este tipo de revoltas. A revolta teve que ser feita pelos subalternos. Mas isso... Enfim. E pronto, basicamente foi isto. Fiquem bem. Bom feriado